Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom poder mais uma vez cultuar a Deus com os irmãos. Hoje é quinta-feira, dia de estudo bíblico, culto com estudo bíblico, não é? E nós estamos aqui então para estudar a palavra de Deus. Hoje não estamos ao vivo, porque hoje é dia de reunião de presbitério e o pastor está participando da reunião do presbitério. Então o culto está gravado, né? Hoje é gravado, não conseguiremos interagir lá no chat, né? Não consigo falar com os irmãos no chat porque não estamos ao vivo. Vamos cultuar o nome do Senhor e orar ao Senhor agora, dando continuidade ao nosso culto. Orar ao Senhor, oremos. Querido Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela Tua presença doce e maravilhosa. E pedimos, Senhor, fala com o Teu povo, Senhor. Fala com o Teu povo durante o culto que estamos te prestando nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Muito obrigado porque nos trouxe para cá para cultuarmos o Teu nome. Recebe o nosso culto. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica. Leitura bíblica que está lá no Salmo de número 40. Leremos os versículos 1 até o 4, parte A. Salmo 40, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Então é feliz aquele que confia no Senhor e espera nele. Vamos cantar? Canção do Apocalipse. Cantemos juntos.
Vamos orar? Orar pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor, fala conosco, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Leremos os versos de 13 a 18. Malaquias, capítulo 3, de 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda perguntam, o que falamos contra ti? E vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e guardar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Palavras do Senhor, palavras de salvação. Irmãos, nós vivemos num tempo de troca. Há um texto em Atos, capítulo 20, verso 35, onde Lucas cita as palavras do Senhor Jesus. Ele disse que Jesus diz que mais feliz é quem dá do que quem recebe. Mas não é esse princípio que prevalece hoje em dia. E nem era o que prevalecia nos tempos do profeta Malaquias. Pela maneira que o profeta fala, dá a impressão de que a pergunta do povo era a mesma que é muito comum nos relacionamentos hoje em dia, inclusive no relacionamento com Deus. A pergunta é, o que eu vou ganhar com isto? Quando as pessoas imaginam terem lucros, elas simplesmente descartam do relacionamento, né? Quando imaginam ter lucro, elas se aproximam. E quando imaginam que não vai dar lucro aquele relacionamento, elas simplesmente descartam. Porque não conseguem enxergar a contrapartida. Ou seja, o que vai ganhar, o que vai ter em troca, de volta com o relacionamento ou com aquilo que está fazendo. Era assim que muitos moradores de Judá estavam agindo com seus semelhantes e também com Deus. Porém, parece que ainda existiam pessoas fiéis naquele momento, naquele tempo. Eram fiéis diante do Senhor e talvez os que fossem fiéis até fossem questionados, né, e ouvissem sempre a pergunta: por que vocês servem a Deus? Ou a afirmação: não vale a pena servir a Deus, parem com isto, não vale a pena ser fiel ao Senhor. Provavelmente eles ouviam naquele tempo, porque hoje ouve-se também esses mesmos questionamentos e estas mesmas afirmações. Era assim que muitos moradores de Judá estavam agindo com seus semelhantes e com Deus. Nós percebemos que em nossos dias esta mesma dúvida existe.
E não é raro ouvirmos também hoje em dia estas mesmas questões. E esse é o tema abordado na passagem que estudaremos hoje. Vale a pena servir a Deus? Qual a diferença entre o justo e o ímpio? Qual a recompensa do justo? Se a recompensa do ímpio, ela pode ser vista às vezes. O salmista até, de certa maneira, invejou o ímpio, não é? Quando ele viu o ímpio prosperar. Então, qual a diferença? Qual a recompensa do justo? Semana passada, nós paramos no versículo 12 e no bloco anterior nos apontava para o Senhor apontava para a infidelidade do povo. Infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Pelo que encontramos aqui, percebemos que a infidelidade era motivada pelo povo não enxergar uma contrapartida. E quando falamos aqui o povo, não era todo o povo, mas uma parte do povo. Havia uma parte fiel do povo. Mas aqueles que criticavam o Senhor não enxergavam a contrapartida, não enxergavam o que eles poderiam ganhar servindo a Deus. Eles imaginavam que eles estavam fazendo a parte deles, prestando culto a Deus, entregando as ofertas, ainda que ofertas ruins, ofertas dilaceradas, né? Animais dilacerados, restos, mas eles achavam que estavam cumprindo com a parte deles e Deus não estava cumprindo a parte dele. Verso 13, o Senhor diz através do seu profeta: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda perguntam: o que falamos contra ti? Até parece que estou ouvindo o povo de Judá dizer para Deus. Esta todos nós conhecemos. Pronto, falei, Senhor. Depois que acabaram de falar, pronto, falei. Ou, Senhor, fica aqui a dica. Esses são dizeres que expressam a ideia de quem sabe que está magoando o outro, mas continua a fala, né? Continua falando, ainda que a dica não sirva para mais nada além do que magoar e pressionar o outro. E não somente o outro, né? O próximo, mas também o totalmente outro, que é Deus. Aqui é Deus. E percebemos que o Senhor não gostou da atitude do seu povo. Poderíamos erradamente dizer que Deus ficou magoado, mas acho que esta palavra não cabe para Deus, porque esses sentimentos humanos não cabem, não habitam no coração do Senhor. É possível perceber aqui sim a indignação do profeta na frase: o que falamos contra ti? O povo, além de falar contra Deus, ainda pergunta: o que nós falamos? Nós não falamos nada. Isso está apontando para a má intenção do povo, ou seja, o desejo mesmo de ofender a Deus e de ofender não somente a Deus, mas também aqueles que eram fiéis ao Senhor. E é o mesmo desejo que eu vejo implícito nas frases pronto, falei e fica a dica, que são usadas, né, que são largamente divulgadas por muitos influenciadores digitais em nossos dias. E também elas são usadas por esses influenciadores e são também replicadas, não é? Pelas pessoas que ouvem, pelos influenciados, milhões de influenciados que falam sem refletir, sem pensar no significado,
que falam com a intenção mesmo de magoar, de menosprezar o outro, de retirar um peso das suas próprias costas e colocar o peso sobre as costas do outro. No versículo 14, o povo diz: é inútil servir a Deus. É o mesmo que dizer que Deus não cumpre a sua parte, que Deus é injusto, que Deus é mentiroso. Essas eram pessoas que se esforçavam para merecer as bênçãos do Senhor, se esforçavam para merecer a salvação do Senhor. E quando as bênçãos e a salvação não estava próxima, né? Quando eles não viam próximo deles as bênçãos, então eles ficavam decepcionados e diziam, como diz a parte B do versículo 14: de que adianta guardar os seus preceitos e se arrepender do mal praticado? A penitência praticada por estas pessoas pelo pecado era falsa. Não havia verdadeiro arrependimento. Era somente aparência para trocar com Deus. Era somente um negócio. Por isso, esperavam que Deus cumprisse o que eles achavam que era a parte de Deus. Porque a parte deles eles já estavam cumprindo. Eles já estavam vestindo a roupa, não é? O pano de saco. Estavam se vestindo com roupas de arrependimento. E Deus? Cadê Deus? Cadê Deus que não responde? Não é? Este era o questionamento do povo. Era assim que a maior parte, ou que grande parte do povo agia diante de Deus. No verso 15 diz: os soberbos são felizes. Esses mesmos diziam: os soberbos são felizes. Os que praticam o mal prosperam. Deus está cobertando a maldade. Eita, Senhor. O tempo passa, mas as pessoas não mudam. O ser humano não muda. Nós não mudamos, não é? Essa era a impressão dos que se mantinham fiéis a Deus. Parecia que os infiéis estavam sendo recompensados pela infidelidade e que os justos estavam sendo castigados porque estavam praticando a justiça. Esse sentimento é normal quando as coisas não acontecem no tempo que se espera. Mas aqui é algo que aprendemos com a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme permanece para sempre. Assim que diz o Salmo 125, versículos 1 a 3. Aquele que crê no Senhor, aquele que crê na soberania de Deus, aquele que crê na bondade de Deus, na justiça de Deus e espera com paciência, não desiste, não desanima. Tenha certeza de que o Senhor irá retirar os pés do lamaçal e firmá-los sobre a rocha, como diz o Salmo 40. O versículo 16 do texto que lemos diz: então, a parte A, então, os que temiam ao Senhor encorajavam uns aos outros. O povo estava dividido, mas uma parte ouviu e acatou a repreensão, e os que acataram começaram a se encorajar mutuamente e a renovar a fé no Senhor. E Deus ouviu o seu povo que renovou a fé. E aqui, a parte B do versículo, algo fantástico nós encontramos. Deus tem escrito os nomes daqueles que são verdadeiramente fiéis. Da mesma maneira que encontramos lá em Gênesis, capítulo 32, versos 32 e 33, quando Moisés fala sobre um livro, não é?
o livro que está escrito o nome daqueles que são fiéis. Moisés pede para Deus: Senhor, olha, se o Senhor for mesmo destruir esse povo, risca o meu nome do livro. Então, há um livro, existe um livro onde está escrito o nome daqueles que são fiéis. Também o Salmo 69, versículo 28, fala sobre esse livro. E em Daniel, capítulo 12, verso 1, diz que nos tempos finais, todo aquele que o nome estiver escrito no livro da vida, oh glória, aleluia, será salvo. Que palavra animadora para quem está sofrendo, para os que sofrem. Ser reconhecido de Deus, ser conhecido e reconhecido por Deus, fazer parte do projeto de salvação do Senhor. Aleluia, que maravilhosa esta palavra. Você faz parte desse projeto, meu irmão e minha irmã. Não desista, não desanime, porque você faz parte desse projeto, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, num livro que o Senhor sabe qual é e que só o Senhor conhece e que Ele sabe todos os nomes que ali estão escritos. Versículo 17, a parte A, diz que eles serão a minha, quem? Aqueles que têm os seus nomes escritos nesse livro. O Senhor diz que eles serão a minha propriedade, oh glória, o meu próprio povo. E aqui dá a intenção de propriedade mesmo, propriedade particular de Deus é o povo do Senhor. Um povo exclusivo, um povo escolhido, um povo comprado, lavado e remido no sangue de Jesus. Conforme está lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Deus, também conforme o Salmo 135, verso 4, um povo que Deus escolheu, o seu povo, um povo que é o tesouro do Senhor, uma propriedade exclusiva de Deus, tesouro de Deus, é isto que você é isso que nós somos, tesouro do Senhor. E por que tesouro? Porque tesouro é algo caro. E a sua salvação e a minha salvação custou muito caro para o Senhor. Por isso você tem valor para Deus. Eu gosto muito daquela canção antiga e simples que fala que quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você tem valor para o Senhor. Aleluia. Você é um tesouro para o Senhor. Oh, glórias a Deus. Que notícia maravilhosa, que notícia boa. Como é bom saber que somos valiosos para Deus nesses tempos de dificuldade, em tempos tão difíceis, que às vezes olhamos para o lado, olhamos para a frente e não enxergamos muito bem, né? Nada de bom, mas é bom saber que somos valiosos para Deus. A parte B do versículo 17. O Senhor continua, então, animando o seu povo, dizendo: e os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o serve, ou seja, poupa o seu filho amado, poupa aquele filho que está ao seu lado sempre, como um pai ama esse filho. A comparação entre pai e filho é para tornar possível um pouco mais, o entendimento do ser humano, porque não dá para entender o amor de Deus. Mesmo essa comparação de pai e filho, ela é insuficiente para expressar o amor de Deus. Talvez em nossos dias seria até melhor ou também falar sobre um amor de mãe, não é? É um amor de mãe, aquele amor incondicional, aquele amor de entrega, aquele amor que não pensa no que o filho fez, mas que é entregue ao filho incondicionalmente. Merecendo o filho ou não, a mãe e o bom pai amam o seu filho. E é assim que Deus nos ama, com esse amor maravilhoso, esse amor incondicional, esse amor que se transformou em entrega de Deus, que se transformou em Jesus Cristo, o nosso Senhor,
que se encarnou. Nós estamos vivendo, não é um tempo do advento, tempo da encarnação, da vinda, da primeira vinda, em que o povo esperava a primeira vinda. Nós estamos nos lembrando esse tempo, não é? A primeira vinda de Cristo. Então, este amor que levou Deus a entregar o seu único filho por mim e por você. No verso 18 diz: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Após demonstrar misericórdia e bondade para com os que se arrependem e se voltam para Ele, o profeta mais uma vez aponta para o grande dia do Senhor. Um dia que se dará no final, onde o ímpio, aqueles que falam mentiras contra Deus e que afirmam que Ele é injusto, verão que tudo que esse mundo e os métodos mundanos podem conquistar, tudo é passageiro, tudo isto é passageiro, se acaba aqui mesmo, nesse mundo. E na fronteira de um novo tempo, um tempo que é eterno, estes que falam contra Deus terão que enfrentá-los frente a frente. Os ímpios estarão frente a frente com Deus. Será que terão coragem para dizer para o Senhor: pronto, falei? Ou, Senhor, fica a dica? Nesse tempo final, toda mentira, toda maldade, toda injustiça, tudo isso será cobrado e as consequências serão eternas. Mas o justo receberá do Senhor a misericórdia e a salvação eternos. O Novo Testamento nos mostra esse grande dia, que é o dia do Senhor, tão falado pelos profetas do Antigo Testamento, na expressão de um julgamento que está escrito lá em Mateus capítulo 25, versos 32 a 46. Grande julgamento, onde os ímpios são chamados de bodes e estarão à esquerda de Deus, ou de Jesus, e ouvirão do Senhor o que está lá em Mateus capítulo 25, verso 41. Ouvirão de Jesus o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esta é a condenação eterna. Ela não somente é eterna, sim, ela é eterna, mas também irreversível para o ímpio. Mas os justos, aqueles que forem fiéis até a morte, esses estarão à direita do Senhor Jesus. Esses que esperam e que esperarão com paciência no Senhor, que terão seus pés retirados da lama e colocados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Estes ouvirão do Senhor Jesus o que está no versículo 34 do capítulo 25 de Mateus. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que palavra maravilhosa, que dia glorioso, que dia esperado, o dia do Senhor. Dia de bênção, dia de salvação para uns e dia de tragédia e de morte para outros. Que seja um dia de salvação para nós. E será, porque fomos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. E estamos aprendendo, dia a dia, a esperar com paciência no Senhor. Aplicações práticas que esse texto nos propõe. O texto de hoje nos ensina a não falar sem pensar, a não ser mal educado, fingindo ser sincero,
Não ser egoísta ao ponto de magoar profundamente o próximo, com o propósito de se desabafar simplesmente. Tirar o fardo das minhas costas e passar para as costas do outro. Devemos sim falar a verdade, porém é extremamente necessário sermos educados e demonstrarmos ao próximo a mesma paciência e amor que Deus demonstrou e demonstra por nós. É preciso também crer na existência de Deus e permanecer fiel. E crer na existência do Senhor e permanecer fiel a Ele até a morte, como Jesus fala no Apocalipse, traz benefícios. Benefícios para o presente e benefícios para o futuro. Benefícios para o presente. Quem crê no Senhor tem com quem dividir suas aflições. Jesus disse que passaríamos por aflições nesse mundo. E quando cremos no Senhor e cremos que a promessa do Senhor é verdadeira, nós podemos dividir estas aflições com Jesus. As aflições vêm para todos, mas quem crê no Senhor e anda nos seus caminhos pode fazer como o apóstolo Paulo disse. Podem fazer conhecidas todas as inseguranças, todas as aflições, todas as ansiedades diante de Deus. Pode falar com Deus e dividir com o Senhor todas as ansiedades, todas as aflições e todas as angústias. Traz benefícios também para o futuro. E o benefício para o futuro é estar à direita de Cristo no grande dia e ouvir um convite maravilhoso do Senhor. Convite que só pode ser feito por graça e por amor. Vinde benditos de meu Pai. Depois de ouvir esse convite, entrar para a glória eterna e viver ao lado de Cristo por toda a eternidade, desfrutando da presença gloriosa do Senhor por toda a eternidade. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, intercedendo e encerrando também o nosso culto. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs por mais uma vez podermos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos orar. Oremos. Querido Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essas verdades maravilhosas que a Tua palavra nos apresenta, Senhor. Nós Te louvamos, meu Pai, pela salvação em Jesus Cristo. Te adoramos, Senhor, porque fomos comprados, porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor. Senhor, queremos agora interceder, Senhor, por todos aqueles que estão pedindo, Senhor. Deus, todos aqueles que creram, todos aqueles que creem e que colocam diante de Ti os seus pedidos, Senhor. Inclina, meu Deus, os Teus ouvidos e ouve, Senhor, a oração do Teu povo agora, Senhor. Vai ao encontro daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão doentes, daqueles que estão sentindo dor, daqueles que estão sentindo falta de ar. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Oh Deus, visita os que estão sofrendo, os que estão doentes em casa. Visita, Senhor, os que estão sofrendo e estão doentes nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs. Tem misericórdia, Senhor. E em nome de Jesus, vai ao encontro com a Tua cura, Senhor, com a Tua libertação, meu Pai. Visita as famílias, meu Pai. Abençoa os lares, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos. Senhor, abre portas de emprego para os desempregados, meu Deus.
Oh Deus, nós nos preparamos, nós estudamos, nós procuramos, mas sabemos que a oportunidade vem de Ti. Abre porta, Senhor. Em nome de Jesus clamamos. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos uma boa noite de sono. Um beijo a todos, um forte abraço e tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Cuidem-se. Não se esqueçam. Cuidem-se.